Olá, meu povo, querida nação roqueira, tudo certinho, todo mundo jóia? Final de ano já chegou, né? Faltam poucos dias para acabar 2024, um ano que a gente trouxe muita novidade para vocês, muita coisa legal que rolou dentro do nosso querido underground. E para a gente encerrar, né, a nossa sequência de vídeos do ano, eu vou trazer para vocês um lançamento que na verdade é uma grande homenagem a um dos maiores nomes do hard rock nacional. Aliás, da história do rock. Duvida de mim? Logo depois da vinheta eu vou contar tudinho para você. Eu sou Jennifer Kelly, a rainha do submundo, e você está aqui no meu canal, no seu canal, no nosso cantinho Jenny on the Rocks, dedicado à música pesada underground, especialmente do nosso país. Se você não conhecia o canal, está conhecendo agora, aproveita, já faça logo sua inscrição aí, deixa logo o seu joinha para dar aquele apoio, fortalecer a gente aí no nosso canal. Se você conhece alguém que gosta de música pesada, que não se prende ao passado, tem seus dinossauros preferidos, mas curte também coisas atuais, apresenta o canal para essa pessoa, traz ela para o Jenny on the Rocks também, tá bom? Participa da nossa campanha aí para a gente poder chegar a 1K. Não deu para chegar, né, a 1K até o final de 2024, que era a nossa meta, mas a gente teve aí um grande número de pessoas que chegaram no nosso canal. E a gente joga então para 2025, né? Mas eu preciso da sua ajuda. Apresenta o canal para quem você conhece, tá bom? Aproveita aí esse recesso de fim de ano aí para quem tem, né? Eu não tenho, tem que fazer assim, ó. Tem que gravar aqui no local de trabalho mesmo, né? E aí então, ó, a gente aproveita e maratona aí os vídeos aí para a gente poder conhecer um pouquinho do que tá rolando no nosso underground, né? Peixinho vendido, vamos falar então do que interessa, né? Como eu falei para vocês, vamos trazer uma grande homenagem a um nome que marcou a história do rock brasileiro. E, claro, faz parte também de um grande recorde mundial da história da música. Vou contar tudinho para você a partir de agora. E a gente, então, vai trazer para vocês a trajetória de um artista que, como eu falei, marcou o seu nome na história da nossa música, né? Ele, agora em 2025, estaria, se estivesse vivo, completando 70 anos. E também, né, está marcando a data dos 10 anos do seu falecimento, né, da sua partida. A gente está falando sobre o músico carioca Percy José Wise. O Percy, ele é muito conhecido na cena underground brasileira, principalmente pelas passagens dele na icônica banda Made in Brasil e também pelo Patrulha do Espaço. A gente vai contar um pouquinho da trajetória do Percy para vocês, porque está envolvido numa grande homenagem que foi lançada esse ano, né? Como a gente já comentou algumas vezes, né? Eu estive em São Paulo recentemente, há poucos meses atrás, e visitei a loja Die Hard, né, lá em São Paulo, lá na Galeria do Rock, né? E o Fausto, né, que é um dos sócios da loja, me presenteou com algum material. Já trouxe para vocês, né, no nosso vídeo anterior, um dos discos que ele me presenteou, que é da banda Demofobia, e ele também me trouxe o álbum do Percy e me contou uma história envolvendo o que aconteceu. Inclusive o próprio nome da Die Hard está envolvido aqui nessa história que a gente vai contar hoje. Daqui a pouquinho então eu vou falar sobre essa questão do Percy. Como eu falei, né, ele é carioca, nasceu em 11 de março de 1955, então estaria fazendo 70 anos no próximo mês de março. E no dia 14 de abril de 2015, portanto há quase 10 anos, ele faleceu em São Paulo, né? E essa trajetória dele
foi marcada principalmente por essas duas bandas que eu mencionei. O Made in Brasil, por exemplo, é uma banda muito antiga e é um dos recordes, inclusive, né? Porque é a banda brasileira em atividade por mais tempo na história da nossa música, né? Então ela é formada em 1967, lá no bairro Pompeia, em São Paulo, e ela existe até hoje. E essa banda, Made in Brasil, ela está registrada no Guinness Book. Exatamente. Por quê? Porque ela tem o recorde do maior número de formações nos seus integrantes, nos seus lineups, né? São mais de 200 formações oficiais registradas na história do Made in Brasil. E já passou, inclusive, o número de mais de 120 músicos que participaram, então, juntando, né, formando, então, mais de 200 formações diferentes. Tá lá no Guinness Book, né, como na história da música, tá, não é do Brasil não, do mundo todo, né, na história da música. O Made in Brasil, inclusive, ele tem uma outra marca importante. Lá em 1969, né, no ano que eu nasci, eles também entraram para a história por serem os primeiros artistas a usarem maquiagem no rosto e no corpo em suas apresentações ao vivo, no palco, né? Então, por exemplo, existe até uma polêmica aí que o pessoal fala que o Kiss, por exemplo, imitou os Secos e Molhados, né? Quando pintaram a cara e tal. Se bobear, Secos e Molhados imitaram o Made in Brasil também, porque eles pintavam a cara e pintavam o corpo também quando se apresentavam ao vivo, né? 1969, é um recorde também. E só que a estreia deles, né, no caso em estúdio, só aconteceu 5 anos depois, em 1974. Quando eles lançaram o seu álbum de estreia homônimo, né, Made in Brasil, que é conhecido pelo disco de banana. Você está vendo a capa dele aí, você está vendo por quê, né? Que ele tem uma banana aí na registrada, né? Então, esse álbum foi lançado pela RCA lá em 1974. E no ano seguinte, o Percy Wise, ele entra então um ano depois, em 1975. E já em 76 vem o álbum que possivelmente é o álbum mais importante da história da discografia do Made in Brasil, que foi gravado com o Percy Wise nos vocais da banda, que é o álbum Jack o Estripador, né? Então, pessoal que das antigas aí, que gosta, né, de rock, de hard rock, vai lembrar muito desse álbum aí, Jack o Estripador, que acredito eu seja o álbum mais importante da história do Made in Brasil. No ano seguinte, a banda lançou também com o Percy nos vocais o álbum Massacre. Só que esse álbum, ele foi completamente censurado pela ditadura. Pois é, totalmente, todas as músicas do álbum foram censuradas pela ditadura. E somente em 2005 o álbum finalmente foi lançado de forma oficial. E aí então o Percy, após essa passagem, deixou a banda Made in Brasil. Mas é óbvio que ficou marcado na história da banda. Acompanhe aí um trechinho de um momento especial de Percy Wise no Made in Brasil. Bom, e após a saída do Percy Wise do Made in Brasil, ele foi convidado para participar de uma outra icônica banda do nosso hard rock, que é o Patrulha do Espaço, que foi formado lá em 1977 pelo ex-mutante Arnaldo Batista, que na ocasião da formação da banda assumiu os vocais da banda. O Percy, ele entrou no lugar do Arnaldo Batista no ano seguinte, em 1978. Então ele ficou ali entre 78 e 79 participando do Patrulha do Espaço. Fez diversas apresentações depois, né, entre indas e vindas, até ele retornar oficialmente mais tarde com o Patrulha, lançando mais um álbum em 1992, que é o álbum Prime Inter Pares. Então esse álbum também foi lançado com os vocais do Percy. E a gente vai ouvir um trechinho
retirado desse álbum para você com a voz de Percy Wise. Após o lançamento desse álbum, né, o Percy continuou fazendo vários outros trabalhos até formar uma banda solo. Mas antes de chegar na banda solo dele, é importante a gente deixar o registro assim: o Percy passou por diversas bandas, participou de diversos projetos, e uma banda também que é muito importante na história do nosso hard rock é a banda Arpia. E lá em 1987 ele participou da formação da banda Arpia e gravou o álbum 7. Então esse álbum, que é considerado inclusive também um dos mais importantes da história do Arpia, foi gravado com o Percy Wise nos vocais. Então vale muito a pena, né, a gente deixar esse registro também da passagem do Percy Wise pelo Arpia. Como eu falei, então, ele passou a trabalhar, né, mais o seu próprio nome, né? E ele formou, então, após a passagem dele pelo Patrulha do Espaço pela última vez, ele formou a chamada Percy's Band. Então seria uma banda solo do Percy Wise. Ao lado dele, um grande parceiro de composição era o guitarrista Theo Godinho, né? Inclusive várias músicas que eles apresentavam ao vivo naquela ocasião ali, lá pelo começo dos anos 2000, enfim, ele escrevia as letras das músicas e o Theo Godinho fazia então as músicas, né? Então os dois compuseram basicamente o repertório do que ficou conhecido como Percy's Band, né? Então se você que é mais das antigas, né, e assistiu, né, a Percy's Band no palco, você pode deixar um comentário aí, por exemplo, ou talvez se você não tenha assistido a Percy's Band, mas conheceu o trabalho do Percy, pode deixar aqui também embaixo, né, o seu comentário, né? Então ao longo dessa trajetória, né, o Theo Godinho veio a falecer, né? Então o Percy achou que era importante manter o legado dele, né, até como uma espécie de homenagem ao Theo Godinho. Então o que ele fez? O Percy morava em Campinas, no interior de São Paulo, viajou até a capital paulista e foi até a loja Die Hard procurar a loja, que também tem um selo, para que pudesse expor a eles a ideia de homenagear o guitarrista Theo Godinho. Então foi feita uma reunião com o pessoal da Die Hard, e então as diretrizes, né, do que seria esse álbum de músicas autorais do Percy's Band como homenagem ao Theo Godinho começou então a ser costurado ali, começou a ser desenhado ali. Reunião feita, batido o martelo, tudo resolvido, o Percy então ele retorna para Campinas. Mas infelizmente, né, aconteceu um acidente grave no caminho de retorno dele para casa. E lá em Franco da Rocha, né, mais ou menos lá no quilômetro 42 da rodovia dos Bandeirantes, o carro do Percy Wise capotou e ele veio a falecer, né? Então pegou de surpresa todo mundo, né? Então aquilo que seria uma homenagem ao Theo Godinho, feita pelo Percy Wise, acabou sendo, pelas mãos da Die Hard, uma grande homenagem ao próprio Percy Wise. Foi um trabalho costurado que levou bastante tempo, porque eles tiveram que procurar as músicas que estavam selecionadas para participar desse trabalho. Mas assim, toda essa história que envolve, né, a criação desse álbum, desse trabalho, e a própria relação, né, do pessoal da Die Hard com o Percy, ela está contada no próprio disco que foi lançado pela Percy's Band. Eu vou mostrar para vocês aqui o álbum que eu recebi das mãos do Fausto, né, que é um dos sócios da Die Hard, como eu mencionei. Então tá aqui, ó. Esse é o álbum Percy's Band, tá? Então aqui atrás
tem as fotos dos músicos que participaram, né, do trabalho. O próprio Percy Wise nos vocais, o guitarrista Theo Godinho, o baterista Shepa e o Alton Bart no contrabaixo. Tá aqui o quarteto aqui e as músicas aqui, ó. Vocês vão reparar que as duas últimas músicas não tem título, né? Então, assim, foi um trabalho que ficou inacabado, né? Não se encontraram, né, as letras dessas músicas e, como é uma espécie de homenagem, então a Die Hard resolveu manter essas músicas aqui no disco. E o disco foi produzido exatamente como o Percy queria que fosse. Então foi um trabalho árduo, né? Principalmente do Fausto Musin, né? Que é aqui no caso, ele é o produtor executivo, ele é o responsável pelo texto, pelo encarte, pelas pesquisas, pela organização do trabalho. Então ele assumiu essa responsabilidade por achar realmente importante que esse trabalho chegasse ao conhecimento público. E é legal também porque o grande renomado guitarrista Robertinho de Recife participa em uma das faixas aqui, da primeira faixa, né, de faixa de abertura, Coração versus Razão. Então o Robertinho de Recife marca a presença aqui também nesse trabalho. É um trabalho de hard rock cantado em português basicamente, mas que mistura uma série de elementos de outros estilos musicais. Tem algumas músicas que tem uma levada meio country, meio blues, né? As minhas duas músicas preferidas são a faixa 4, Lá na Vevá, que é a música mais pesada do disco, né? A que mais lembra um possível metal clássico, e a balada faixa 5, Não Sobrou Nada. Então essas foram as duas músicas que eu mais gostei desse trabalho aqui, lançado pelo Percy's Band, né? Tá aqui, né, uma xilogravura aqui na capa, né, do Percy Wise e seu microfone, né? Então, essa foi a homenagem, né, que a Die Hard preparou, né, em nome do grande Percy, né, que, como eu falei, nos deixou precocemente por causa desse acidente sofrido há quase 10 anos atrás. Eu vou deixar para vocês um trechinho, né, para vocês também ouvirem do que é, né, o trabalho do Percy's Band, né? Como é um trabalho muito visceral, é um trabalho muito de palco, né? Vocês repararam aí nas músicas que a gente está colocando, que são músicas gravadas ao vivo, né? Com performances ao vivo. E são antigas, né? A qualidade não está muito boa, né? Então, se você tem aí algo, né, do Percy com qualidade muito boa, deixa link aqui também nos comentários, né, para o pessoal poder curtir, tá bom? Vamos curtir um trechinho então aí do Percy's Band. Quando você não tem perder alguém que te interessa, não vai poder fazer tudo que ela me pensa. Você está e me leva sem fronteira pra resolver o que levar a vida inteira. Não perca tempo, não pense nada. Então é isso, né? Então esse foi, né, o trabalho que foi lançado pela Die Hard, né? Tá aqui, ó, a logo da Die Hard aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, como é o disco por dentro, né? Ó, a bolachinha tá aqui, né? Vou mostrar para vocês, ó, a bolachinha, tá? E o encarte, né? Lógico que eu falei bem pouco, né, sobre o que essa trajetória, né, do Percy, mas aqui com o texto, né, do Fausto Musin, ele conta toda a história em detalhes, né, do envolvimento dele com o Percy, né, do conhecimento pessoal que ele tinha com o Percy, a procura que o Percy fez a ele para fazer o disco da Percy's Band, e depois o trabalho que ele teve para colocar realmente o sonho do Percy materializado. Então ele conta aqui toda a história, né, nesse prefácio aqui no encarte, né? O encarte traz todas as letras, obviamente menos das duas últimas músicas que eu mencionei, né? E tem a ficha técnica também aqui no finalzinho, ó, e tem imagem ao vivo, né? Aqui, ó, da Percy's Band aqui, e uma foto bem no meio do encarte para vocês verem aqui, ó, Percy's Band ao vivo no palco, ó, uma foto bem no meio do palco aqui para vocês, bem no meio do encarte, tá bom? Esse era o vídeo que a gente vinha trazer para vocês. Eu não podia fechar o ano 2024 sem falar sobre esse trabalho.
né? Você pode entrar em contato com a Die Hard, o link vai ficar aqui embaixo. Se você se interessou por uma cópia, né, física do álbum do Persis Band para sua coleção, você pode procurar também nas redes sociais aí os trabalhos deixados pelo Percy Weiss, né, por todos os lugares por que ele passou. Tá bom? E isso acaba fortalecendo a cena também, né? E a gente acaba entrando nessa homenagem também a esse ícone da nossa música pesada, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aí o seu likezinho, não deixa de colaborar com a gente, deixar o seu comentário, se inscrever no canal caso você não tenha feito sua inscrição ainda. Se já se inscreveu, Tia Jane pede para você não esquecer, né? Convide uma pessoa para participar também do nosso canal, se inscrever no nosso canal. Aí aproveita o recesso de fim de ano, Natal, Ano Novo, coma bastante panetone, coma bastante rabanada, coma bastante peru, tá bom? Que mais? Salpicão, né? Tudo que sobra, cuidado, né? Para não depois passar mal, né? E vai curtindo aí, maratonando os nossos vídeos, né? Que tem bastante vídeo aí para vocês maratonarem aí, conhecerem um pouquinho da música pesada underground do nosso país, tá bom? A gente ainda vai preparar os melhores do ano, um vídeo especial com alguns lançamentos do ano, tanto nacionais como internacionais, que é de praxe, né, no nosso canal. Não sei se eu vou conseguir colocar esse vídeo no ar aí em 2024, mas se eu não conseguir em 2024, no comecinho de 2025, tá aí, falta pouquinho para chegar o ano novo, a gente coloca ele no ar. E em 2025 a gente espera trazer muito mais lançamentos e muito mais novidades para vocês aqui no canal Jenny on the Rocks. Muito obrigada, boas festas, curtam bastante, mas tenham sempre responsabilidade, tá bom? Se forem beber, não dirijam, deixam de brigar, vamos, né, nos confraternizar, que eu quero ver você aqui no ano que vem, tá? Então a gente se encontra em 2025. Beijos da tia Jenny.